Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Portugal é tão seguro, tão seguro, tão seguro, que os representantes do poder político em Portugal insistem em dizer-nos diariamente que Portugal é um país seguro e que isto são apenas sensações. Eu acho muito interessante que quando uma coisa é óbvia e quando uma coisa é objetivamente verdadeira e não precisa de grande discussão ou grande debate, ninguém precisa de nos convencer diariamente de alguma coisa. E, portanto, se os meios de comunicação tradicionais e o poder político insistem em convencer-vos diariamente de que alguma coisa é verdade, provavelmente essa coisa não é bem verdadeira. Venho então mostrar-vos estas declarações, que eu acho que são interessantes, do Procurador-Geral da República. Venho mostrar-vos rapidamente estas declarações, que têm 1 minuto e pouco, e depois venho mostrar-vos alguns dados, que vou deixar os links todos na descrição para vocês poderem consultar e não haver aqui aquela ideia de que, ele diz umas coisas, mas ele não põe os dados, e realmente às vezes não ponho, esqueço-me de pôr os dados, e depois uma pessoa pesquisa os dados e já não os encontra, já não descobre os links e já não os deixa na descrição. Hoje guardei todos os links, vão ter todos os links na descrição, e tenho aqui vários dados para dizer que, efetivamente, Portugal está longe de ser aquilo que foi em termos de segurança. Vamos então ouvir as declarações do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra. O Tribunal de Leiria, como tantos outros no país, tem problemas. O Procurador-Geral da República já tem alguns identificados, falta alinhar e aplicar as soluções. Quanto à segurança ou falta dela, Amadeu Guerra não quer misturar discursos com os do Primeiro-Ministro. As declarações que prestar sobre essa matéria não têm qualquer referência àquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro. Eu sou um grande defensor, e ele também, da separação de poderes, portanto não me vou imiscuir relativamente às matérias que ele abordou, mas eu também não tenho a percepção que normalmente temos. Pode haver situações pontuais por razões eventualmente objetivas, mas em termos gerais e neste momento a percepção que tenho é uma percepção de um país seguro. Bom, meus caros, estas foram as declarações do Procurador-Geral da República, ele a dizer que não queria interferir na separação de poderes, interferindo politicamente naquilo que é o discurso político, e efetivamente eu percebo e tudo muito bem, mas ele diz que a percepção que ele tem, que é uma coisa que eu acho muito interessante, porque a palavra percepção ou sensações são condenadas diariamente nos meios de comunicação tradicionais e até por este governo, no entanto utilizam várias vezes as sensações e as percepções para descrever aquilo que é a sua visão sobre a segurança em Portugal ou sobre o aumento da insegurança. Ora, eu tenho aqui alguns dados que eu acho que são interessantes, em que há muitas pessoas que dizem abertamente que não há dados que façam a correlação entre imigração e criminalidade. Bom, eu lamento dizer, mas efetivamente temos pelo menos a correlação de sobreposição ou de sobre-representação nas prisões portuguesas de estrangeiros, por uma razão muito simples. Segundo alguns dados que nós temos 10% da população estrangeira em Portugal. Obviamente isto são dados oficiais e nós só podemos falar dos dados oficiais, não sabemos qual é a composição ou quais é que são os números dos imigrantes ilegais, precisamente por eles estarem ilegais nós não temos os números. E portanto, temos 10% de estrangeiros em Portugal, mais uma vez digo, todos os dados que eu vou mencionar a partir de agora vão estar na descrição. 10% de estrangeiros em Portugal. No entanto, a população prisional tem como representação de estrangeiros 16,7%, o que significa que há uma sobre-representação de população estrangeira nas prisões, por uma razão muito simples. Se os estrangeiros só representam 10% da população no país, como é que representam 16,7% da população prisional? Há uma sobre-representação, isto é claro, vale o que vale, é matemática, a matemática não é racista nem xenófoba. Passando para o segundo dado, e isto não é bem um dado, é apenas uma declaração, um statement político, se lhe quiserem chamar assim, o RASI não revela a nacionalidade dos criminosos. E portanto, quando estes senhores dizem, e tal, nós não temos dados que confirmem aquilo que os senhores fascistas e radicais e extremistas do Chega dizem, não temos dados para isso, saibam também que o Governo oculta a nacionalidade no RASI, no Relatório Anual da Segurança Interna. Portanto, este relatório oculta a nacionalidade dos criminosos e, portanto, essa correlação nunca pode ser feita porque estes senhores acreditam que seria utilizado para capitalização política ou o que for, o que só por si já deixa no ar a possibilidade disto ser verdade. Mas bom, nem sequer vamos entrar por aí. Portugal, como sabem, isto também confirmado pelo Polígrafo, caiu do 3º lugar para o 7º do ponto de vista da segurança. E, à semelhança do que dizia o professor Miguel Morgado na SIC Notícias, dizer que Portugal é um dos países mais seguros, sendo que pertence à Europa, é uma redundância e não serve para avaliar a evolução da insegurança em Portugal por uma razão muito simples.
se a Europa, enquanto bloco, é dos blocos, é o bloco, se não me falha a memória, mais seguro do planeta, é natural que Portugal, sendo parte desse bloco, seja um dos países mais seguros do planeta. No entanto, isso não significa que a segurança esteja exatamente igual ao que estava há 10 anos atrás. Este dado por si só é enganador e não serve para analisar a evolução da insegurança em Portugal, tampouco a correlação entre a entrada de imigração descontrolada e a segurança. É tão simples como isto. Portanto, isto também está na descrição. Portugal caiu do 3º para o 7º lugar, confirmado pelo polígrafo, meus amigos. E, portanto, a seguir, a criminalidade grupal, que é um termo utilizado para descrever a criminalidade que é cometida por 3 ou mais pessoas, portanto, a criminalidade grupal aumentou quase 15%, o maior aumento em 10 anos. Portanto, isto do ponto de vista do aumento das associações criminosas em Portugal, portanto, é o maior aumento em quase 10 anos, é 9 anos e qualquer coisa, se não me falha a memória. Também está na descrição. A criminalidade geral subiu 8,2%. A geral, portanto toda, de um ponto de vista geral, subiu 8,2%. A criminalidade violenta e grave subiu 5,6%. Também está na descrição. Entre 5,6% temos a extorsão, que aumentou 25,8% em Portugal. Temos o rapto e o sequestro, que aumentou 22% em Portugal. E temos o roubo por esticão, que aumentou 7,7% em Portugal. Portanto, meus caros, efetivamente há alguns dados que também nestes dados que eu vou deixar na descrição tivemos algumas diminuições. O roubo, de um modo geral, acho que diminuiu uma coisinha pequena e também houve outros aumentos menos substanciais do que estes. Eu só trouxe os aumentos mais substanciais, têm outros aumentos de 4, 5, 6% que eu não trouxe porque não eram tão grandes como 25, 22 ou 7%, mas têm outros aumentos do ponto de vista da criminalidade. Quando juntamos todos estes dados e damos a conhecer todos estes dados ao povo português, porque eu sinto que este, de certa forma, também é o meu papel, dar-vos a conhecer alguns dados que vocês possam, que têm acesso, obviamente, está no Razi, mas quer dizer, eu compreendo que uma pessoa que faça um full-time, que tenha a sua vida, que esteja com outras ocupações, não tenha tempo para fazer isto, e eu efetivamente, como estou com algum tempo neste momento, até por ser fim de semana, optei por trazer estes dados. E portanto, temos todos estes aumentos e todos estes dados. E estes senhores do poder político, sendo que sabem que isto é uma tanga, o que nos dizem, perdoem-me a expressão, mas sendo que sabem que nos estão a enfiar garganta abaixo uma mentira, continuam a dizer que Portugal é um país muitíssimo seguro e que é dos países mais seguros do planeta. Quer dizer, nós estarmos no bloco mais seguro do mundo, por si só, vai-nos conferir, e aliás estarmos numa organização supranacional do ponto de vista político, que inclusive nos impõe determinadas medidas, inclusive com o próprio financiamento, portanto nós já nem mandamos bem no nosso país, mas estes senhores impõem-nos algumas obrigações do ponto de vista da segurança e do ponto de vista de outras medidas de Estado e tudo mais, e portanto nós sermos parte do bloco mais seguro do planeta não nos diz nada sobre a evolução da insegurança nesse mesmo bloco. Portanto, efetivamente nós até podemos estar no bloco mais seguro do mundo, mas isso também tem origem ou também tem base no facto de outros territórios neste momento não serem tão seguros, nomeadamente por causa das tensões internacionais. E portanto, nada nos diz sobre estarmos no bloco mais seguro do mundo. Isso não nos diz nada sobre a evolução da insegurança. E estes senhores continuam a utilizar o Global Peace Index, que tem que ser mencionado efetivamente, tem muitas medidas, tem muitas variáveis que podem ser associadas à evolução da segurança, mas tem outras tantas variáveis que nada têm a ver com a questão da segurança, que não medem de forma adequada a evolução da insegurança e que são variáveis que, quando juntas no mesmo índice, podem enviesar a análise. Portanto, eu não estou a dizer que o Global Peace Index, que é completamente inútil, eu não estou a dizer que todas as variáveis do Global Peace Index são inúteis. Eu não estou a dizer que todas não servem para avaliar a atual situação de segurança em Portugal, não é nada disso que eu digo, mas digo que há imensas, e obviamente que também têm uma proporcionalidade do ponto de vista do efeito que têm no índice final, mas efetivamente há muitas variáveis que nada têm a ver com as circunstâncias europeias, nomeadamente a presença de conflitos internos ou as mortes nos conflitos externos, ou a questão nuclear, ou o PIB militar. Portanto, nada destas coisas nos diz nada sobre o aumento da criminalidade em Portugal ou a nível europeu. Portanto, meus caros, trago-vos aqui dados, têm todas as fontes na descrição, e mesmo para pessoas que eu sei que tenho algumas que não são do Chega e que acham que estamos a falar de desinformação, peço-vos, confirmem os dados que estão na descrição, vejam efetivamente o que é dito, confirmem, e também deixo, se quiserem, até vou escrever aqui para não me esquecer, confirmem as variáveis que estão presentes no Global Peace Index, que é um índice que efetivamente pode até dizer
parcialmente o que é que significa ter um país seguro, mas em países ditos civilizados e ditos de primeiro mundo e ditos ocidentais, há muitas variáveis que não se enquadram na nossa situação atual, nomeadamente ter em conta guerras civis. Meus caros, se nós não temos uma guerra civil, influencia a quantidade de paz que nós temos no continente, vocês conseguem perceber que, como não temos guerras civis na Europa há muito tempo, nada nos diz sobre a evolução da insegurança na Europa. Portanto, vamos ser um bocadinho mais honestos intelectualmente, vão ter todos os dados na descrição e eu estou sinceramente cansado que me digam, ainda para mais eu que moro numa zona mais complicada, que me digam estes senhores dos estúdios da televisão, do Parlamento Europeu, do Parlamento Português, da Procuradoria-Geral da República, que efetivamente nos dizem que há um país seguro quando estes senhores vivem em mansões, protegidos, com motoristas, com carros, com salários acima da média e fingem que sabem alguma coisa do país. Meus senhores, poupem-me, por amor de Deus. Obrigado por terem estado desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.